Então, pessoal, esse é nosso segundo programa, Expressão Itabirana, aproveitando o ensejo de 20 anos da TV Cultura. E que bom que a gente está voltando com o gás todo, falando um pouco da cultura local, falando um pouco dos artistas locais. Hoje o nosso entrevistado é Marconi Ferreira, com a sua poesia, a sua Janela da Poesia, que é um projeto maravilhoso que ele faz na cidade. E eu gostaria um pouco de conversar com você, entender um pouco como é que é esse processo do compor do Marconi Ferreira. Como é que é isso, Marconi? Conta pra gente um pouco dessa história, o seu convívio com a arte, o que te levou a ser poeta, o que te levou a fazer os projetos interligados à cultura da cidade. Bom, a gente, mais de 40 anos, nós estamos aí nessa luta voluntariamente, né, trabalhando em prol da cultura itabirana, e faz-me lembrar muito bem naquele tempo, naquelas ruas vermelhas do Campestre, onde nós usávamos os caixotes das cargas de fogo para fazer um palanque e declamar poesias. Itabira é essa cidade que tem essa essência, vamos dizer assim, Itabira respira, exala poesia, né? E a gente vem trabalhando junto com uma grande equipe de várias pessoas, né, participando desse sonho que tornou realidade. E uma grande responsabilidade a gente tentar ser poeta na terra de Drummond. É aí que é a cobrança, né? Drummond é ícone, né? E Drummond é o grande, é o divisor de água, a poesia de Drummond é a divisor de água da literatura, né, brasileira. Então, Drummond é a inspiração, não é isso? Então, o que a gente vem trabalhando durante esse tempo todo é nesse sentido, né? Hoje, com a poesia contemporânea, e quando você fala Janela da Poesia, você diz Janela da Poesia, foi um projeto que nasceu há uns 8 anos atrás, inspiramos naquela janela erótica de Ouro Preto. Minha esposa estava indo para Ouro Preto, e virei para Rosa, imagina Itabira, a gente usar aquela janela ali do nosso sobradão, ali no centro histórico, para que dá oportunidade aos poetas, aos escritores itabiranos, para também mostrar a sua poesia. Esse projeto, então, tem uns 8 anos. 8 a 10 anos, né? Por aí. Então, quais os poetas que já participaram da sua janela da poesia? Você, Toninho Aribati, né? Nós temos a Marlete Rocha, o Everton Rocha, o Taqui, né? O Eustáquio, Baiandeira na época, né? Que Baiandeira também participou, e Rafael Portilho. O nome de todos eu não vou. Dona Elce Lage, a grande nossa professora Dona Elce, e várias pessoas, muitas pessoas chegaram, Marconi, eu poderia colocar um poema meu aí na janela? Falei, é claro, e dali saiu vários livros, nós temos vários livros, incentivou as pessoas a escrever, porque é uma vergonha escrever na terra de Drummond, porque difícil. Drummond é muito difícil, Drummond, né, vamos dizer assim, é a estrela maior. Claro. E a gente teve muitas críticas, sim, na época, de alguém que, infelizmente, tem muitos especialistas, né, nessa área, e disseram que qualquer um está escrevendo em Itabira. E aquilo foi difícil, porque o itabirano, ele é um pouco, eu lembro, tem um poema de Drummond, né, cismado, Tutu Caramujo cisma com a derrota. Então, o itabirano, ele é tímido, ele é cismado, ele está no seu cantinho. Imagina ele expor um poema, aquilo que vem, o sentimento que vem lá do fundo da alma. Claro. E no corredor da nossa antiga rua direita, que é a Rua Tiradentes, aonde que passa o turista, aonde que vem o pessoal para o turismo literário, né? Várias pessoas vêm em Itabira, e de repente deparar com um poema do Marconi Ferreira. Sim. Um desconhecido, um João Ninguém, um mineiro de Itabira que ralou o tempo todo. E de repente... Marconi, como é que é a recepção das pessoas que passam, como é que é visto pelo público em geral? As pessoas que não é ligada à arte, mas que são ali transeuntes, que passam por ali e tal, como é que você percebe a nitidez ou o interesse das crianças, do adolescente, como é que é isso? É interessantíssimo. Isso que é a coisa mais importante, eu vejo.
Eu lembro o dia que eu estava na janela do meu casarão, aí uma senhora começou a ler um poema, e de repente ela foi subir coisa maior assim, ela tropeçou e falou, mas tá bom, eu estou lendo um poema gostoso. Né? E a gente sente aquela, vamos dizer assim, aquela alegria das pessoas conviver com sentimentos expressos numa folha de papel, num bannerzinho, né? Num banner. Então, isso foi muito gratificante. E a Janela da Poesia parou um tempo, porque era naquele escritório onde que o meu escritório ali. Então, as pessoas chegavam, recebiam um livro, alguma coisa de Itabira, a gente batia um papo, conversava, falava sobre a história de Itabira. E aquilo cativava o turista, o itabirano, ali tornou-se um ponto de referência, vamos dizer assim, da história de Itabira. Foi através de que eu fiz 2 livros, um que é Viagem na História de Itabira, onde eu ficava várias horas contando história. Então, a gente sentia, né, a alegria das pessoas, aposentados, crianças, professores, ali para bater um papo com a gente. E foi muito gratificante. Aí eu tive que fechar a Janela da Poesia devido a algum problema, né, que transformou no escritório. Mas, de repente, foi através do Facebook, continuou, mas graças a Deus, há 2 semanas atrás, a Janela da Poesia voltou a funcionar naqueles moldes que a gente queria na época. Na época, né? O sonho que a gente queria é que cada casarão ali aqui no centro histórico tivesse um banner com um poema. Mas nem todas as pessoas, talvez não aderiam à ideia. Alguns têm a sensibilidade. É lógico, outros não. Isso é muito natural do ser humano. Do ser humano. Mas, graças a Deus, está ali na janela principal do meu casarão, que é uma referência onde que viveu Antônio Alves Araújo, Tutu Caramujo, imortalizado pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, que a gente tem muito orgulho disso. Ele era o que, senhor? Ele é parente, vem a ser nosso tataravô. Certo. Então, eu tive a felicidade de adquirir aquele casarão, e de repente, naquela janela, colocar a poesia em sistema de rodízio. E naquela época, Tutu Caramujo, ele já dizia, ele tinha uma venda ali onde que é a casa, aquele casarão embaixo, onde que funcionou a Farmácia Cardoso, sim, que ele disse assim, num poema, né, que a família tem arquivado, né? Ele diz um poema, colchetes e linha é para doar para aqueles que aqui vierem comprar. É uma frasinha, né? Então a gente sente a alegria de ter voltado a funcionar a Janela da Poesia. E como é que você percebe a questão do compor, a questão da poética? Você acredita que é mais inspiração ou transpiração? Como é que é isso? Na sua concepção, qual é a ideia? Interessante, a gente escreve diariamente, né? Você que é um grande poeta, um grande escritor, né? É aquela inspiração, aquele sentimento, aquela ousadia que a gente tem de passar para o papel um sentimento que incomoda a alma. Então, poesia você se faz com interessante, com uma simplicidade, né? E eu gosto de lembrar, eu lembro Drummond diariamente, aqueles versos, né? Vamos dizer assim, aqueles versos soltos, né? Sem rima, sem métrica, sem rima, né? Quando ele diz lá no início que ele sempre fala, me chamaram de louco, no meio do caminho tinha uma pedra. Então é isso, poesia é isso, tudo se faz. Né? E a questão da poesia contemporânea, os versos livres, livres, que me encantam tanto, eu acho que, na verdade, a temática maior, eu acho que a gente sempre volta no Drummond, porque, na verdade, ele foi um divisor de água. Divisor de água da literatura brasileira. Depois de No Meio do Caminho, aí a poesia contemporânea passou a ser vista de outra maneira. E a liberdade que você tem de expressar. Né? A liberdade que você tem, você consegue expressar, né? Com muita simplicidade. Porque antigamente você viu grandes escritores. Parnasianos era complicado, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto, sabiá, aí vem o cara e fala, no meio do caminho tem uma pedra. Aí queriam matar, né? Jogar a pedra na cabeça dele. Quer dizer, e no final, resta-nos dizer que
que o Drummond passou a ser talvez a maior referência poética da atualidade. Eu chamo Shakespeare da América Latina. Shakespeare da América Latina, que é um grande... Drummond não tem como... Com certeza. A gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Faz tempo que eu estou de olho em você. Água parada, lixo aberto e até os adoráveis vasinhos de flor são um convite para mim. Eu já invadi a casa, agora é só picar todo mundo. Quero ver quem vai conseguir me impedir. Baixe o jogo grátis e tente me impedir. Você está comprando ou vendendo alguma coisa e recebe uma dessas notas de 50 ou 100 reais da segunda família do real. É fácil reconhecer os itens de segurança delas. Dá uma olhada. Tá vendo aqui essa área clara? É onde está a marca d'água. Coloque a nota contra a luz e veja a figura da onça e o número 50. E na nota de 100, você vê a figura da garupa e o número 100. E tem mais. Aqui perto do meio da nota vai aparecer um fio escuro. Dá uma olhada de perto. Você pode ver escrito 50 reais e na nota de 100 aparece escrito 100 reais. E nesta parte da nota há um quebra-cabeça. Olha bem contra a luz. O desenho do verso completa o da frente, formando o número do valor da nota, 50. Na nota de 100 é a mesma coisa. Colocando a nota contra a luz, o quebra-cabeça forma o número 100. E para facilitar, as notas ainda têm tamanhos diferentes. Viu? Não se deixe enganar. Verifique sempre os itens de segurança das notas que você receber. Trouxe o passe que você pediu. Valeu, cara. O tráfico de animais silvestres é crime. Eles não são animais de estimação e devem permanecer na natureza. Não capture, não compre e não mantenha em cativeiro. Denuncie! Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. Ministério Público de Minas Gerais. Itabira, fazendo mais por você. Estamos voltando com o poeta Marconi Ferreira, um dos ícones da poesia, de toda a temática do fazer cultural itabirano. Eu fico olhando, observando seus versos, Marconi, você é muito ligado à questão familiarizada com a questão da mina, a questão do trabalhador, a questão da poética itabirana. É claro que você escreve num universo, mas você tem uma coisa muito voltada para a questão realmente de Itabira. Como é que é isso na sua cabeça? Como é que você... Aliás, você também, eu sei que você é um dos compositores de alguns sambas enredos das escolas de Itabira, escolas de samba de Itabira. Como é que é isso? Como é que você consegue atrelar toda essa ideia do fazer cultural, da poesia enquanto universo e ao mesmo tempo enraizada em Itabira? Como é que é isso para você? Eu tenho não digo poema, né? Um rabisco que eu faço assim, não sou escritor, muito menos um poeta, sou apenas um maluco embriagado de amor que canta e encanta com essas montanhas das Minas que carinhosamente eu chamo de Itabira. Então Itabira, ela é muito assim, vamos dizer assim, é muito presente na minha vida, porque eu venho de uma família
que nos papéis amarelos dos arquivos públicos está aí desde 1700 e pouco. Há pouco tempo, não, há mais tempo, eu estava vendo alguns documentos aqui no arquivo público, consentimento do casamento dos meus avós, dos meus tios. A gente vem de uma família da Corporação Musical Santa Cecília, um povo festeiro ali da Rua de Baixo, um povo que gostava da música, do carnaval. Eu acho interessante, que eu sempre comento isso nas entrevistas ou nos meus escritos, que a cultura vem, vamos dizer, a festa, a história é contada pelas pessoas mais simples da cidade. Com certeza. Agora, a sociedade, a elite, ela distorce, ela acaba apropriando disso. Mas quem faz a história é as pessoas simples. E hoje a gente vê grandes escritores brasileiros que vêm da simplicidade. Eu acho que um dos maiores exemplos que a gente pode citar, no que você está dizendo, é exatamente Patativa do Assaré. Claro. Quer dizer, o cara tinha terceiro ano, aliás, ele tinha 3 meses de estudar em roça, cara. E é lido no mundo inteiro, e admirado grande. no mundo inteiro. E aí você não vê nomes famosos, né, da literatura. Então, quando você pegar, e essa relação com a mina, vem de uma geração de meu tataravô, meus avós, encher galeota para carregar o minério. Aí vem o meu pai, detonação, quebrando aquela pedra dura, subindo a montanha, descendo a montanha, com chuva, com sol. Vem Marconi, vem os filhos do Marconi, né, vem os irmãos do Marconi. Então, nesse ambiente da mina, quando eu chamo mina, gente, é carinhosamente mina, porque é onde que eu convivi, a minha infância, os causos da mina, né? Igual, esses dias, a gente está vendo aí, o barulho da mina diminuiu. Infelizmente, você não ouve, porque o barulho da mina, o que acontece? É como uma canção de ninar. Eu fui ninado com o barulho da mina. A maioria dos itabiranos foram ninados com o barulho da mina. Pela madrugada você percebe o barulho da mina. E de repente você não ouve a mina. Aquilo machuca, porque você sabe que é dias negros que poderá acontecer. Deus abençoa que não. Mas essa mina não pode silenciar. Né? Eu tenho um poemazinho, eu falo, pai, que barulho é esse que vem de longe, que tanto me incomoda? Meu filho, é o barulho da mina. É o barulho das escavadeiras, dos tratores, das correias, dos britadores, das perfuratrizes, né? Do apito do trem que leva para além mares a produção do dia, com chuva, com sol, nas madrugadas frias. Você percebe o barulho da mina, né? O barulho da mina não pode parar. Dorme, meu filho, dorme. Esses dias eu vou perguntar à minha esposa, está ouvindo o barulho da mina? Eu falei, Marconi, não estou ouvindo. Está meio que silencioso. Está silencioso o barulho da mina. Então, gente, que Deus, que os anjos aqui no mato dentro sobrevoam sobre a mina para que, em 2008, que parece aquela crise, né? Parece que foi 2008. 2008, 2009. Gente, eu, Marconi Ferreira, que fui ninado com o barulho da mina, que trabalhei 26 anos na mina, 15 anos de aposentado, eu preciso de ouvir esse barulho da mina, continuar ouvindo. Então vem essa, vamos dizer assim, essa magia que é Itabira, né? E nós fomos ninados com o barulho da mina. Claro. E como é que você percebe a questão da poesia enquanto aceitação popular? Como é que você vê isso? Como é que você vê essa temática das pessoas mas poeta que o bicho, por que o poeta, o músico, muitas vezes ele não os caras ignoram, né? Como é que é isso? São doidos. Itabira, outro dia eu estava vendo uma entrevista de Drummond, eu achei interessante, que a gente vê Drummond todos os dias. Claro. E Drummond está fazendo, a minha cidade é uma cidade de loucos. E eu lembro que na minha família, outro dia nós contamos, 32 doidos na família. 32. Aí alguém falou, Marconi, esqueceu de você? Eu falei, não. 33 comigo. 33 comigo. Aí a outra prima chegou, não tem fulano tal doido. Aí você contou, fulano tal doido, um faz isso, outro faz aquilo. De repente o irmão falou assim, chega de madrugada e começa a bater os dentes assim. Então é interessante, no outro dia confirmou isso. Né? Eu venho igual dessa família itabirana, toda a família tinha um doido. Tinha sim,
Quando o Drummond fala de Dona Guerra, hoje a gente pode falar isso, é de Dina Guerra, uma mulher que, coitada, era louca. Então todo itabirano tinha um filho, um parente louco. Bem maluco. Então nós que escrevemos, que teve essa ousadia de passar para o papel aquilo que incendeia a alma da gente, precisamos de ser poeta. Não é poeta não, gente, pelo amor de Deus, igual eu falo, não sou poeta. Mas a gente tem a coragem de rabiscar versos. Né? E Itabira é assim, é cheia, parece que o ar aqui, né, tem alguma coisa, né, impregnado de poesia. Eu acho que é por aí. Quando você menos espera, o Marconi, eu sei. Eu vou falar, de Itabira, tá? Um verso meu. Você tem coragem de colocar aí o banner aí? Eu vou ali embaixo, menina, faz um banner para mim, quanto que é? Nada não. Isso é voluntário, viu, gente? Entenda. Aí, de repente, tem um poema na janela. Gente, pessoas com depressão, naquela luta para... Eu tenho 2 aí, que hoje tem 2 livros, já é o 2º livro. E é tão gostoso isso, você incentivar. Eu tenho um grande amigo que se chama Carlos Felipe Horta, né, que participa com o programa da gente na Rádio Itabira, Via Itabira. Ele um dia falou: Marcos Ferreira, você é o plantador de poesia. Eu falei: quisera ser. Mas é o seguinte, quando eu vejo você, quando a gente vai para as ruas, né, e você vê essa poesia contemporânea, quando você vê a turma declamando Drummond, que no meu tempo não falava em Drummond, não podia falar em Drummond. Não podia falar, né? Você sabe muito bem disso. Então, quando você vê uma criança de 3 anos, eu chorei outro dia, né, de ver uma criança de 3 anos declamando. É aquela casa entre os bananeiras, né, mulheres. 3 anos. Aí, de vez em quando eu estou ali sentado ali, eu gosto muito de ficar na janela, porque Tutucaramurcho também gostava de uma janela. Agora, por que Tutucaramurcho? Dizem, ele estava na porta da venda dele, aí vinha uma pessoa, se ele quisesse cumprimentar, ele punha o rosto para fora. Se não quiser, escondia. Então, a família de Drummond que disse, né, posso contar um pedacinho dessa história, porque eram adversários políticos. Drummond, a família Drummond sempre, né, com a condição, e o Antônio Alves Araújo, sim, ele era do lado dos pobres, morava ali na região onde eu moro ali, e na Rua do Bong, que é a Rua do Bong, é o reduto dos negros. Sim. E ali morava negros. Né? Rua do Recreio, depois Rua do Bong, e hoje Monsenhor Júlio. Né? Graça. E Graça. Então, o que acontece? Essa sensibilidade que está dentro do coração do itabirano, né, de cismar, de fazer versos, né, eu acho interessante, isso é muito bonito. São centenas de escritores, são centenas de poetas. Agora você me diz o seguinte: quando a janela da poesia parou de funcionar, eu pensei que alguém ia ter a sensibilidade de levar isso para as escolas. Você já fez várias palestras na escola, a quantidade de crianças que escrevem, você entendeu? Então eu acho que deveria, que os gestores de educação, né, trabalhar nisso, porque eu não vi Drummond na época. Na época a gente era praticamente proibido de falar. Gente, a primeira vez que eu vi um poema, um artigo de Drummond, era ele descrevendo a passagem do cometa de Halley, Itabira. Eu cheguei em casa naquela felicidade, mãe, Itabira tem um escritor. Mãe disse assim: Marconi, realmente tem um escritor. Aí ele lia todo o cometa de Halley, né? Sim. Ele estudava no grupo aqui, no grupo Coronel Zé Batista. E de repente, naquele orgulho, aquele escritor. Aí mãe disse assim: olha, Marconi, meu filho, é o filho dos Andrades, que está indo embora como muitos itabiranos estão indo. Aí eu percebi o sentimento itabirano. Sim. Nós perdemos algo. Então, quando é interessante isso aí. Como aquela questão, quando a questão da confidência do itabirano,
As pessoas ficam preocupadas quando Drummond fala do retrato na parede, mas esquece a essência do poema, que é a última frase, mas como dói. Quer dizer, você falar do sentimento de uma terra que você deixou. Então, na verdade, a essência do poema está no último verso, e as pessoas às vezes esquecem. A gente está dizendo isso para colocar o sentimento, quando você falou, né? O sentimento, porque você tem que voltar em Drummond toda hora. Drummond, a gente vê a entrevista dele, ninguém escreveu mais sobre a sua cidade do que Drummond. Ele falava que eu gasto tempo, mas aí você vê o sentimento estampado. Naquele dia eu vi na minha mãe, como eu vejo num poeta. Imagina você mora num bairro, foi criado num bairro, daí 30 anos você volta num bairro, você não vê mais ninguém, não tem referência. Não tem referência. Ainda mais com a sensibilidade das pessoas que resolvem rabiscar versos. Dói. Eu vou no Campestre, no Berra Lobo também, eu olho ali assim e faço, meu Deus do céu, cadê minha gente? Eu não vejo minha gente mais. Não mais ninguém, né? Eu vou para o Campo do Valério Doce, eu sinto tristeza, eu não vejo a minha gente. Um dia desse, eu vou para uma piscina do Valério, eu tento ouvir a algazarra daquelas crianças dos anos 60, brincando naquelas águas turvas. Outro dia eu passei aqui na Praça da Catedral, Semana Santa, Descimento da Cruz, que eu acho uma liturgia bonita. A praça estava lotada, eu vi 2 pessoas conhecidas. Aquilo me deu, mas eu vi lá em cima o Senhor crucificado, que eu lembro que criança que me tinha medo na gente. Eu vi a Senhora das Dores, que eu falei, é aquela que eu vi aquela imagem quando era criança. Gente, isso é sentimento. E você vê quando o poeta diz, como dói. Sintetiza todo esse sentimento que permeia toda a imaginação de todos nós. Ele tem um outro poema dele maravilhoso, quando eu vim da minha terra, se é que eu vim da minha terra. Então, é isso que faz a gente escrever, se faz a gente rabiscar versos. E continuar nessa lida. E eu digo, aproveitando esse programa, falar para o educador, para o professor, o gestor de cultura, gente, isso aqui é um celeiro de poetas, de compositores, e eu vejo que a gente deve incentivar, porque nós estamos passando. Com certeza. Né? Nós estamos passando, mas tem muita gente. Talvez eu estou ali, alguém fala assim, lá, um poeta. Eu falo, não sou poeta, nem escritor. Mas é isso. Eu sei que é menino da mina, né? Ainda, né? Tentando ajudar a minha cidade e deixar alguma coisa para as gerações futuras. Barulho da mina. Pai, que barulho é esse que vem de longe, tanto me incomoda e não me deixa dormir? Meu filho, é o barulho da mina. Parece incômodo, mas às vezes tem um jeito de uma canção de ninar. Ninou meu avô, o meu pai, toda a minha gente, e em muitas noites também a mim. O barulho das perfuratrizes, das escavadeiras, dos tratores, dos caminhões, o barulho dos britadores moendo a pedra dura, o barulho das oficinas, das correias do trem, levando para o porto a produção do dia. Durante o dia, durante a noite, nas madrugadas frias, com sol ou com chuva. É um barulho que muitas vezes incomodou-me e hoje te incomoda. O barulho que vem da mina não pode silenciar. Dorme, meu filho, dorme.